Oi, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem e que a gente vai passar, né, por essa epidemia um dia de cada vez, né? Vamos ter muita paciência e vai dar tudo certo no final, né? Tudo passa, vai passar também. É, eu queria esse vídeo agora vai ser um pouquinho maior porque eu quero explicar para vocês como que vai ser as nossas aulas. Elas vão ser aulas expositivas, né, com vídeo aula e exercícios. E vão ter momentos que vocês vão ter que fazer um trabalho, né? Trabalho docente efetivo, que é o TDE. Não sei se os coordenadores já explicaram isso para vocês. Hoje eu queria só passar uma pequena revisão, né, e exercícios para não ficar muito cansativo e começar uma matéria nova logo de cara, né? E a gente, por mais que teve só um mês de aula, a gente conseguiu render bastante com a matéria. Então eu vou passar essa revisão rapidinho para vocês e para vocês fazerem os exercícios, né? E depois, nas próximas aulas, eu vou ou dando aulas expositivas mesmo, ou para vocês fazerem esses TDS, beleza? Dependendo do conteúdo, ok? Então vamos lá, vocês lembram que a gente começou estudando células, né? A gente já estudou bem as células. Isso aqui é a diferença de células eucarióticas e procarióticas, lembram? Qual que é a diferença das células eucarióticas? As eucarióticas são aquelas que possuem um núcleo definido por uma membrana nuclear, ou carioteca, enquanto as células procarióticas, elas não possuem um núcleo definido, né? O DNA ele fica espalhado aqui no citoplasma, então elas não possuem carioteca. Bom, todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e material genético, né? Tanto dentro ou não do núcleo. A gente viu primeiro a membrana plasmática, né? Como que a membrana plasmática ela é formada? Ela é formada por uma bicamada, ou seja, duas camadas de fosfolipídios, que são essa estruturazinha aqui, né? Que a gente viu inclusive o ano passado com vocês, um tipo específico de lipídios. Então, ela é formada por uma bicamada lipídica com proteínas e carboidratos também. E isso dá para ela, né, uma mobilidade, certo? Ela é chamada de mosaico fluido por causa dessa mobilidade, né, dessa fluidez de lipídios, né? E é um mosaico por conta dessas estruturas, lembram? Beleza. E ela tem umas propriedades importantes, né? Que dão a sua função. Qual que é a função da membrana? A membrana não é permeável? Ela é permeável a certas substâncias, mas ela tem uma permeabilidade seletiva, né? Não é toda hora que entra e sai coisas dela e não é qualquer coisa que entra e sai da célula. Então, quais são os transportes através da membrana que a gente tem? Transporte ativo e o transporte passivo. Qual que é a diferença entre transporte ativo e transporte passivo? Os transportes passivos, eles não vão precisar de energia para acontecer. E os ativos precisam de energia para acontecer. Quais são os transportes passivos, sem energia que a gente tem? É a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Enquanto os transportes ativos que a gente viu é aquela bomba de sódio e potássio, né? E os transportes em bloco, através da membrana, né? Por meio da membrana, tá? Então vamos lá, gente. Paciência, vocês vão lembrar disso. Na difusão, o que acontece? Vocês lembram o que é soluto, o que é solvente? Os solutos são, né, os sais, por exemplo, que passam através da membrana, algumas biomoléculas, como a glicose, né, que passam
pela membrana plasmática, gases que passam através da membrana plasmática, tudo isso é soluto. Os solutos, eles tendem a passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, por difusão simples mesmo. Então, aqui vamos supor que esteja fora da célula e aqui dentro. Se tiver mais oxigênio, né, soluto fora da célula, ele vai entrar na célula, né, por difusão simples, beleza? Já na difusão facilitada, qual que é a diferença? Como como o próprio nome diz, facilitada é porque tem uma proteína que facilita essa passagem. A proteína serve como ponte para o soluto entrar. Por exemplo, a glicose. Vamos supor que tem mais glicose aqui fora da célula do que dentro. Então, ela vai passar através da membrana, mas por meio dessa ponte, né, que é uma proteína, difusão facilitada, sem gasto de energia. E a osmose, gente, vocês lembram da osmose que eu fiquei um tempão para explicar? Tomara que vocês lembrem ou relembrem, né, quando vocês verem o caderno de vocês. A osmose não é a passagem de soluto, é a passagem da água. A água é um solvente, lembram disso? Então, a água, ao invés dela passar do meio mais concentrado de água para o menos meio concentrado de água, ela vai passar do meio menos concentrado de soluto, obviamente, para o meio mais concentrado de soluto. Por quê? Porque ela gosta de dissolver coisas. Então, vocês têm que pensar assim, a água, ela quer passar sempre para o meio que tem mais soluto, para ela poder dissolver esse soluto, beleza? Então, a partir disso, a gente tem alguns conceitos, por exemplo, a gente tem meios isotônicos, meios hipertônicos e meios hipotônicos. Qual que é a diferença de cada um? As nossas células, elas têm que estar no meio isotônico. Iso significa igual. A concentração do soluto tem que estar igual tanto dentro como fora da célula, né? Para a água poder entrar e sair na mesma quantidade, a célula vai ficar bonitinha. Se a gente colocar uma célula numa solução hipertônica ou hiperconcentrada de sal, o que vai acontecer? A água, ela quer ir para onde tem mais sal, né? Então, a água, ela vai sair da célula para ir para esse meio hipertônico, para tentar equilibrar as soluções. Então, essa célula fica murcha, lembram? Ao contrário acontece, se você colocar uma célula, né, uma hemácia, no meio hipotônico, ou seja, tem bem menos soluto fora do que dentro, a água de fora vai querer entrar na célula. Então, a célula vai ficar cada vez maior até talvez explodir, né? Ok? Dúvidas? Lembram disso? Os meus horários de atendimento, eles vão ser, eu acho que os coordenadores do curso, né, vão disponibilizar, tá? Para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Bom, e o transporte ativo? O transporte ativo é aquele que precisa de energia para acontecer, que é o caso da bomba de sódio e potássio que ocorre nos nossos neurônios. Lembram que eu desenhei um neurônio bem bonitão lá para vocês? O que acontece? É a entrada e a saída de sódio e de potássio da célula, mas contra a concentração. Por exemplo, vai entrar aqui. Vamos supor que aqui tem mais losango, né? Dentro da célula e menos fora da célula, certo? O que acontece? A bomba de sódio e potássio, que é essa proteína, ela vai empurrar esse potássio para fora da célula, mesmo que haja mais... Não, pera. Isso aqui é... Ela vai empurrar o potássio para fora da célula, mesmo que haja mais potássio dentro da célula. Mesmo que haja mais potássio fora da célula, desculpa, gente.
É o seguinte, vamos lá, de novo. É mais fácil ver pela bolinha que eu tô achando. Ó, tem mais bolinha fora da célula, certo? Do que dentro. Se fosse por difusão simples, a bolinha tenderia a entrar na célula. Só que o que acontece? Não, pela bomba só de potássio, a bolinha vai sair, né, contra a vontade dela. É como se ela estivesse entrando num ônibus lotado e ela querendo entrar e o ônibus está lotado. Esse que é o transporte ativo, né? A bolinha quer sair da célula, mesmo que ela não vai conseguir sozinha, então ela precisa de uma proteína, uma bomba de sódio e potássio para poder fazer isso, né? Contra o gradiente de concentração do soluto, tá? Por isso que precisa de energia. E aí, vocês lembram que eu falei para vocês que esse tipo de transporte ele ajuda na propagação dos impulsos nervosos, porque o sódio e o potássio, né, a entrada e a saída de sódio e potássio gera uma polarização do axônio e aí gera a corrente elétrica para gerar os impulsos nervosos, tá bom? Por fim, o transporte em bloco que a gente tem, né? O que é transporte em bloco? A membrana plasmática, ela vai se deformar um pouquinho para ela poder ou captar substâncias ou eliminar substâncias. Quando ela elimina substâncias, ela elimina por exocitose. Quando ela capta substâncias, ela capta por endocitose, que pode ser do tipo pinocitose ou fagocitose. Qual que é a diferença das duas? A pinocitose, ela forma essa depressão aqui na membrana plasmática, né? Chama invaginação da membrana plasmática, certo? Pinocitose é o caso quando ela quer pegar umas moléculas, substâncias em solução ou moléculas um pouco menores, enquanto na fagocitose ela emite pseudópodes, que são esses falsos pés, né? Para poder agarrar essas substâncias, que são substâncias um pouco maiores, beleza? Dúvidas, isso a gente já viu, né? Eu tô só revisando para vocês. Então, eu vou mandar para vocês exercícios para vocês fazerem, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E aí, semana que vem, a gente passa outros trabalhos para vocês, beleza? Então, até mais, pessoal!